O garfo parou no ar a meio caminho da minha boca, quando ouvi a voz dele cortando a mesa como uma navalha. Coronel Augusto Mendes, meu avô, veterano de missões que ele adorava exagerar, estava de pé com o rosto vermelho e o dedo apontado diretamente para mim. A veia na têmpora dele pulsava. Eu conhecia aquela veia. Sempre aparecia antes da tempestade. O almoço de domingo na casa da minha avó em Brasília era tradição desde antes de eu nascer. Toda a primeira semana do mês, a família inteira se espremava naquela sala de jantar com papel de parede amarelado e cheiro de frango assado. Meu avô sempre sentava na cabeceira, como se aquela mesa fosse a sala de operações do quartel que ele comandou por 23 anos. Ao redor dele, meus tios, minhas tias, primos mais velhos, todos pendiam para frente quando ele falava, como se cada palavra dele fosse uma ordem direta. Eu estava no canto oposto, perto da cozinha, onde minha avó Lúcia entrava e saía trazendo travessas. 24 anos, capitão, há exatos 5 dias, mas ninguém ali sabia disso ainda. Eu tinha voltado de Brasília na sexta à noite, uniforme dobrado na mala, promoção guardada no peito junto com uma dúzia de outras coisas que essa família nunca saberia. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Meu tio Marcelo tinha perguntado sobre o serviço. Pergunta inocente. E aí, sobrinho, como vão as coisas lá no batalhão? Ele sorria com aquele jeito condescendente de quem nunca serviu, mas acha que entende. Antes que eu abrisse a boca para responder algo genérico e educado, meu avô jogou o guardanapo na mesa com força suficiente para fazer os talheres tilintarem. Soldadinho de merda! A voz dele explodiu pela sala. Minha prima Júlia, de 7 anos, arregalou os olhos. Minha tia Carla colocou a mão na boca. Meu avô continuou mais alto agora, se alimentando do silêncio tenso. Você envergonha o sobrenome militar da família. Mendes sempre foi sinônimo de excelência, de liderança, de coragem. E você fica lá empurrando papel, fazendo servicinho burocrático, enquanto os homens de verdade estão no campo. O silêncio que se seguiu foi do tipo que faz a pele formigar. Podia ouvir o relógio da parede, aquele antigo com números romanos, marcando os segundos. Tic, tic, tic. Minha avó parou na porta da cozinha com uma tigela nas mãos, congelada. Olhei para o prato à minha frente. Arroz, feijão, frango que já estava esfriando. Uma formiga atravessava a borda da mesa, longe o suficiente para ninguém mais notar. Concentrei-me nela. Meu tio Marcelo riu. Não era uma risada feliz, era aquele tipo de riso nervoso que as pessoas dão quando querem aliviar tensão, mas acabam piorando tudo. É, pai, os tempos mudaram mesmo, né? Antigamente, ele tentou continuar, mas a voz sumiu quando meu avô o fuzilou com o olhar antes de voltar a atenção para mim. Antigamente o quê? Meu avô cuspiu. Antigamente homens eram homens. Eu estava com 24 anos no Haiti, Marcelo. Haiti, missão de paz da ONU, mantendo ordem onde tinha grupo armado em cada esquina. E esse aqui, ele gesticulou na minha direção como se eu fosse uma peça defeituosa. Esse aqui está com a mesma idade e o que faz? Fica sentado numa base confortável, com ar-condicionado, digitando relatório. Senti o calor subindo pelo pescoço. Não era raiva. Tinha passado da raiva havia uns 3 anos. Era aquela sensação familiar de humilhação, densa e pegajosa, que eu tinha aprendido a engolir. Meus dedos apertaram o guardanapo no colo, linho branco, bordado à mão pela minha avó. Focalizei na textura. Respirei pelo nariz, contando até 4, segurando, soltando em 6, técnica que o instrutor de sobrevivência tinha ensinado no curso avançado. Funciona para controlar batimentos cardíacos em situações de estresse extremo. Funciona para almoços de domingo também. Desculpa, avô, eu disse baixo. Minha voz saiu firme, controlada. Não ia dar a ele a satisfação de me ver tremer. Não era minha intenção decepcionar. Errado. Foi a coisa errada a dizer. Vi nos olhos dele. Aquilo não era uma desculpa que ele queria. Era subordinação completa, era admissão de fracasso, era eu confirmando que tudo que ele dizia estava certo. E eu tinha dado isso a ele numa bandeja de prata. Ele sentou de volta, satisfeito, pegando o copo de cerveja e bebendo longamente.
Você nunca teve intenção mesmo. Falta de intenção é seu problema. Falta de garra, falta de fibra. Seu pai já não prestava. Ele olhou para minha mãe, que baixou os olhos, e você puxou a ele. Genética fraca. Minha mãe era professora. Meu pai tinha morrido de câncer quando eu tinha 12 anos. Ele era contador, bom homem, presente, carinhoso. Tudo que meu avô nunca foi com os próprios filhos. Mas para o coronel Augusto Mendes, se você não vestia verde-oliva, não era homem de verdade. Meu tio Ricardo, irmão mais novo da minha mãe, único que tinha seguido carreira militar também, pigarreou. Pai, o menino está servindo. Isso já é o mínimo. Meu avô cortou. O mínimo. Todo Mendes serve. É obrigação, não é conquista. Conquista é ser excepcional. Conquista é se destacar. Conquista é fazer história. Ele bateu a mão na mesa. Os pratos pularam. Eu fiz história. Seu tio Ricardo, tenente, pelo menos está tentando. Mas esse aqui, ele nem usou meu nome. Esse aqui é medíocre. Aceita a mediocridade. Nem tenta ser mais. Levantei da cadeira. Devagar, sem arrastar, sem barulho desnecessário. Todos os olhos na sala grudados em mim. Minha mãe fez menção de falar, mas eu balancei a cabeça levemente. Não precisava. Peguei o prato, ainda com comida, e levei até a cozinha. Coloquei na pia com cuidado. Água correndo. Esfreguei as mãos. Olhei pela janela para o quintal. A jabuticabeira onde eu costumava subir quando era criança estava carregada. Frutas roxas, quase pretas, penduradas como pequenas joias escuras. Respirei fundo de novo. Minha avó entrou na cozinha, tocou meu braço. Seus olhos estavam marejados, mas ela não chorava. Nunca chorava. 50 anos casada com aquele homem tinham ensinado a ela como esconder lágrimas. Filho, ela começou. Tá tudo bem, vó. Eu disse, e era verdade. Estava tudo bem. Não porque não doía. Doía. Mas porque eu tinha aprendido que a opinião dele sobre mim não definia quem eu era. Tinha demorado anos para chegar nessa conclusão, mas eu tinha chegado. Vou indo, tenho que pegar a estrada de volta. Mas você mal comeu, ela protestou fracamente. Não estou com fome. Mentira. Estava faminto. Tinha saído da base às 5 da manhã, dirigido 6 horas para estar ali. Mas não ia voltar para aquela mesa. Não hoje. Passei pela sala de jantar a caminho da porta. Ninguém olhou diretamente para mim. Meu avô estava contando uma história sobre um tiroteio no Haiti, gesticulando com o garfo, e os outros fingiam interesse exagerado, aliviados por terem algo mais para focar além do constrangimento. Minha mãe se levantou, mas eu sinalizei que estava tudo certo. Ela conhecia o ritual. Já tinha acontecido antes. Na verdade, tinha acontecido muitas vezes antes. Desde que me alistei 5 anos atrás, cada encontro familiar era uma variação do mesmo tema. Meu avô encontrava algo para criticar. Minha postura, meu progresso lento, minhas atribuições que ele considerava inferiores. A forma como eu falava sobre o serviço. Uma vez ele riu na minha cara quando mencionei que tinha sido designado para logística. Logística, carregador de caixa com farda. A mesa toda tinha rido com ele. Eu tinha 20 anos. Saí daquele almoço e chorei no carro. Não chorava mais. Cresci, endureci. Entendi que algumas pessoas nunca vão te dar o reconhecimento que você busca. E você precisa parar de buscar. Precisa encontrar validação em outro lugar. No seu trabalho, nos seus colegas, em você mesmo. Cheguei no carro. Uma Saveiro branca, 8 anos de uso, comprada com meu próprio salário. Joguei a mochila no banco do passageiro. Dentro dela, dobrado com cuidado, estava o uniforme novo. Capitão, 3 estrelas, 24 anos. O mais jovem da minha turma a receber promoção. O comandante-geral tinha me chamado na quarta-feira. Escritório dele, lambris de madeira escura, bandeira do Brasil de um lado, do exército do outro. Tenente Mendes, ele tinha dito, e depois sorriu. Na verdade, Capitão Mendes agora. Parabéns. A promoção tinha vindo por causa da operação em abril. Não podia falar sobre os detalhes. Classificado. Nível 3. Fronteira Norte. Situação com tráfico internacional. 3 reféns. 48 horas de planejamento e 6 horas de execução. Eu tinha coordenado a logística da extração. Logística, a mesma merda que meu avô adorava ridicularizar.
Mas naquela noite, logística significou calcular rotas de fuga em terreno hostil, coordenar 3 equipes diferentes sem comunicação direta, porque rádios podiam ser interceptados, e garantir que equipamento médico e veículos blindados estivessem posicionados exatamente onde precisavam estar quando a equipe de resgate saiu com os reféns. Um erro de cálculo, 1 minuto de atraso, e pessoas morreriam. Não morreu ninguém. Missão cumprida. Reféns em casa. Carta de reconhecimento do Ministério da Defesa, promoção e silêncio, porque operações classificadas são exatamente isso, classificadas. Eu não podia contar para minha família, não podia postar no Facebook, não podia usar para me defender quando meu avô me chamava de soldadinho de merda. Liguei o carro. O motor engasgou antes de pegar. Olhei para a casa pela última vez antes de sair. Janelas de madeira pintadas de branco, telhado colonial, jardim que minha avó mantinha impecável. Tantas memórias naquela casa, a maioria boas, de quando eu era criança, e meu avô ainda não tinha decidido que eu era uma decepção. Ele costumava me colocar nos ombros, me levava até o quartel às vezes, me mostrava os tanques, deixava eu subir na torre de comando. Eu achava que ele era o homem mais incrível do mundo. Não sei quando isso mudou, talvez quando ficou claro que eu não era uma cópia carbono dele. Eu lia livros, gostava de xadrez, era quieto, preferia pensar antes de agir. Para ele, isso era fraqueza. Homem de verdade age, não pensa. Homem de verdade grita, não reflete. Homem de verdade domina, não ouve. Saí da vaga e comecei a dirigir. Brasília no retrovisor, ficando menor. 6 horas até a base. Tempo suficiente para processar. Tempo suficiente para decidir o que fazer com a raiva, que sim, ainda estava lá, queimando baixo, mas constante no meu peito. Meu celular vibrou no suporte. Mensagem da minha mãe. Desculpa, filho. Ele não deveria ter falado assim. Estou orgulhosa de você. 3 corações vermelhos no final. Eu sabia que ela estava. Minha avó também. Meu tio Ricardo provavelmente estava também, mas nunca ia dizer na frente do pai. A hierarquia familiar era rígida, meu avô no topo, inquestionável, e todos abaixo aceitando o que ele decidia que era verdade. Mas e se? E se eles soubessem? E se meu avô soubesse que o soldadinho de merda tinha acabado de ser promovido a capitão aos 24 anos, quebrando 3 recordes do batalhão? E se ele soubesse sobre Abril? E se ele soubesse sobre as outras coisas que eu tinha feito nos últimos 5 anos, as coisas que não podiam ser faladas, as missões que tinham meu nome em relatórios trancados em arquivos que ele nunca teria acesso. A estrada se estendia à frente, asfalto cinza sob sol de meio-dia. Liguei o rádio, música sertaneja, alguma coisa sobre amor perdido. Desliguei, preferia o silêncio. No silêncio, eu podia pensar, e eu precisava pensar. Porque guardar segredos era fácil quando você estava protegendo informações nacionais. Mas guardar segredos também significava deixar que pessoas que você amava, ou pelo menos deveria amar, acreditassem em mentiras sobre quem você era. Significava engolir humilhação que você não merecia. Significava carregar conquistas sozinho quando poderia, talvez, deveria, compartilhar. Não hoje. Hoje, eu ia voltar para a base. Ia vestir o uniforme novo segunda de manhã. Ia continuar fazendo meu trabalho. Mas uma hora, eventualmente, a verdade ia emergir. Ela sempre emerge. E quando isso acontecesse, eu me perguntava como seria o rosto dele. Se você já passou por isso, se você já sentiu que alguém importante na sua vida não te vê de verdade, deixa um like aqui embaixo. E se inscreve no canal porque essa história está longe de terminar. Muito longe. E a viagem de volta foi longa. Parei uma vez, posto de gasolina na altura de Goiânia, para abastecer e comprar um sanduíche embrulhado em plástico que tinha gosto de papelão. Comi mesmo assim, em pé, encostado no carro, observando famílias entrando e saindo da loja de conveniência. Crianças correndo, pais cansados, vidas normais, vidas onde almoços de domingo provavelmente não terminavam em humilhação pública. Voltei para a estrada.
O sol começava a descer, pintando o céu de laranja e rosa. Bonito. Tinha visto o pôr do sol em lugares que a maioria das pessoas nunca veria. Fronteiras, selvas, montanhas. Alguns eram de tirar o fôlego. Outros vinham carregados de tensão, porque sol descendo significava escuridão chegando, e escuridão mudava tudo em operações de campo. Pensei em quando me alistei, 19 anos, recém-saído do ensino médio. Meu pai já tinha morrido havia 7 anos. Câncer de pulmão. Nunca fumou um dia na vida, mas o corpo decide suas próprias regras às vezes. Ele tinha sido minha âncora, o contrapeso ao meu avô. Onde meu avô era barulho e rigidez, meu pai era calma e flexibilidade. Ele me ensinava matemática na mesa da cozinha, me levava ao cinema, conversava sobre sentimentos sem fazer disso uma fraqueza. Quando ele morreu, senti que tinha perdido meu tradutor, a pessoa que conseguia navegar entre mim e o mundo do meu avô. Sem ele, eu ficava exposto. Minha mãe fazia o que podia, mas ela tinha seus próprios fantasmas para lidar. Crescer com o coronel Augusto Mendes como pai tinha deixado marcas nela que eu só fui entender mais velho. Me alistei porque, honestamente, não sabia o que mais fazer. Faculdade parecia abstrata, trabalho civil parecia pequeno. E tinha uma parte de mim, uma parte teimosa e estúpida, que ainda acreditava que talvez, só talvez, se eu servisse, se eu fosse bom nisso, meu avô ia finalmente me ver, finalmente ia me reconhecer, finalmente ia parar de me comparar com uma versão idealizada dele mesmo que provavelmente nunca existiu. Lembro do dia que contei para ele, ligação telefônica. Eu estava nervoso, coração batendo rápido. Vô, decidi me alistar. Quero servir no exército. Silêncio do outro lado. Então, veremos se você aguenta. E desligou. 3 segundos de conversa. Anos de esperança esmagados em 3 segundos. O treinamento básico foi brutal, mas eu aguentei. Mais que isso, eu me destaquei. Descobri que era bom em análise tática, bom em logística, bom em ver o campo de batalha como um quebra-cabeça tridimensional, onde cada peça precisava estar no lugar certo no momento certo. Meu instrutor, Sargento Oliveira, veterano carrancudo de 50 anos, com cicatriz no queixo, me chamou uma vez no canto. Mendes, você tem cabeça boa. Não é só músculo, é cérebro. Exército precisa de cérebro também. Terminei o básico em 3º lugar da turma. Liguei para meu avô, orgulhoso. Vô, terminei. 3º lugar. Ele bufou. 3º é primeiro perdedor. Ligo quando você for o primeiro. Desligou de novo. Não liguei mais por um tempo. Fui designado para logística, como ele tanto gostava de zombar. Mas logística no exército não é carregar caixa. É ciência. É arte, é a diferença entre uma operação que funciona e um desastre que mata pessoas. Aprendi rotas, aprendi suprimentos. Aprendi como mover 500 homens, 20 veículos e 10 toneladas de equipamento através de terreno hostil, sem ser detectado. Aprendi como coordenar com a inteligência, com as operações, com o comando. Aprendi que guerras são vencidas tanto na sala de planejamento quanto no campo de batalha. 2 anos depois do alistamento, recebi minha primeira missão significativa, Amazônia. Operação conjunta com a Polícia Federal contra narcotráfico. Rota ilegal na fronteira com a Colômbia. Carregamentos entrando por vias fluviais, sendo redistribuídos para o interior. Nossa parte era cortar a logística deles. Irônico, né? Usar logística para destruir logística. Passei 3 meses na selva. 3 meses de calor sufocante, chuva que nunca parava, insetos do tamanho do meu polegar e uma sensação constante de estar sendo observado. Porque estávamos. Os traficantes tinham olheiros em cada vila. Cada comunidade ribeirinha tinha alguém na folha de pagamento deles. Você não confia em ninguém. Você não relaxa. Minha função era coordenar os pontos de interceptação.
6 equipes, 12 homens cada, espalhadas ao longo de 150 quilômetros de rio. Sem comunicação de rádio, porque os traficantes tinham scanners, sem GPS aberto, porque sinal podia ser rastreado. Tínhamos que confiar em coordenadas pré-estabelecidas, timing preciso e sinais visuais que pareciam aleatórios para qualquer um observando, mas significavam tudo para nós. Na terceira semana, interceptamos o primeiro carregamento. 2 toneladas de cocaína, 6 traficantes armados, nenhum tiro disparado. Elemento surpresa completo. Eles nem viram de onde viemos. O capitão que liderava a operação, Vasconcelos, me deu tapinha nas costas depois. Seu planejamento foi perfeito, Mendes. Perfeito. Voltei daquela missão com medalha de mérito operacional. Primeira medalha de verdade, não aquelas que você ganha só por completar treinamento. Guardei na gaveta. Não contei para minha família. Não queria ouvir meu avô encontrar jeito de diminuir. Ah, medalha de mérito. Quando você ganhar uma ordem do mérito militar, aí você fala comigo. Ele tinha 3 ordens do mérito militar. Ele tinha certeza de me lembrar disso regularmente. Os anos seguintes foram uma sequência de missões. Algumas pequenas, algumas grandes. Treinei com forças especiais, não para ser parte delas, mas para entender como elas operavam, para poder dar suporte melhor. Aprendi 6 sistemas diferentes de coordenação tática. Aprendi 3 línguas, incluindo espanhol fluente, que se tornou crítico para operações de fronteira. Fui promovido a tenente aos 22. Jovem para a patente. O comandante na época, General Ferreira, me chamou no escritório. Mendes, você tem potencial, muito potencial. Mas potencial sem direção é desperdício. Onde você se vê em 5 anos? Honestamente, senhor, eu tinha dito. Ainda estou descobrindo. Ele riu. Bom, homens que acham que já sabem tudo param de aprender. Continue descobrindo, continue crescendo. Mas em casa, nos almoços de domingo, que eu cada vez mais evitava, mas ainda aparecia por obrigação, nada disso importava. Meu avô me via congelado aos 19 anos, o moleque inseguro que ligou para ele buscando aprovação. Ele não via as missões, não via as promoções, não via o oficial que eu tinha me tornado, via o que ele queria ver, uma decepção, um fracasso, prova de que a geração nova era fraca. Abril deste ano mudou tudo, ou pelo menos mudou algo em mim. A operação veio através de canais discretos. 3 empresários brasileiros sequestrados na fronteira com a Venezuela. Grupos paramilitares, provavelmente ligados ao crime organizado venezuelano, mas com ramificações do lado brasileiro. Pedido de resgate. Ameaças. Prazo apertado. Situação política delicada porque envolvia 2 países. Precisava ser rápido, precisava ser silencioso, precisava ser perfeito. Fui chamado porque tinham visto meu trabalho na Amazônia, porque sabiam que eu entendia logística em terreno hostil, porque precisavam de alguém que conseguisse coordenar extração de reféns através de rota onde cada quilômetro era potencialmente armadilhado. 2 semanas de planejamento. Dormi média de 3 horas por noite. Estudei mapas até poder desenhar a região de olhos fechados. Coordenei com inteligência que nos passava informações em tempo real sobre movimentação dos sequestradores. Planejei 3 rotas de extração diferentes, dependendo de onde os reféns estivessem. Posicionei equipes médicas, posicionei veículos de retirada, posicionei suprimentos de emergência, cada variável considerada, cada contingência planejada. A operação aconteceu numa terça-feira, 3 da manhã. Equipe de resgate entrou. 20 minutos depois, saíram com os 3 reféns vivos. Feridos, mas vivos. Seguiram a rota que eu tinha planejado. Encontraram os veículos onde eu disse que estariam. Cruzaram de volta para o Brasil, no ponto exato que eu tinha coordenado com a equipe de fronteira. 48 horas depois, os 3 empresários estavam em hospitais brasileiros, sendo tratados, voltando para suas famílias. Ninguém morreu. Nenhum soldado ferido. Missão cumprida sem disparar um tiro. Isso é logística. Isso é planejamento. Isso é o que meu avô chamava de empurrar papel. O general Ferreira me chamou depois. Capitão Mendes,
ele disse. E eu não tinha sido promovido ainda. Ele estava antecipando. Você salvou 3 vidas, talvez mais. Porque se aquilo tivesse dado errado, teríamos perdido a equipe de resgate também. Esse tipo de operação define carreiras. Parabéns. A medalha veio depois. Ordem do Mérito Militar, grau de oficial. A mesma merda que meu avô tinha 3 vezes. Eu recebi a minha aos 24 anos. Ele recebeu a primeira aos 38. Não que isso importasse. Não era competição. Não deveria ser. Mas tinha uma parte pequena e mesquinha de mim que sentia satisfação em saber que, pela métrica que ele mesmo valorizava, eu tinha ultrapassado ele. E ele não sabia. Ninguém na família sabia. Operação classificada significava silêncio total. Eu tinha guardado a medalha no mesmo lugar onde guardava a de mérito operacional. Gaveta trancada. Glórias secretas. O celular tocou, me puxando das memórias. Olhei rapidinho. Minha mãe de novo, provavelmente checando se eu tinha chegado bem. Ainda faltava 1 hora. Não atendi. Ligaria quando parasse. A estrada estava mais vazia agora, entrando na noite. Luzes dos postes começando a acender. Pensei no almoço, na cara vermelha do meu avô, na palavra soldadinho, no riso do meu tio, no silêncio dos outros. Pensei em quanto tempo mais eu ia aguentar aquilo. Quanto tempo mais eu ia deixar que a percepção errada dele sobre mim ficasse sem correção. Ele estava velho, 73 anos, veterano de missões que, eu sabia agora, eram menos impressionantes do que ele gostava de fazer parecer. Tinha pesquisado, tinha acesso a registros que civis não tinham. O serviço dele no Haiti foi real, mas foi suporte administrativo, não linha de frente. Nenhum tiroteio, nenhuma operação de combate direto. Valioso? Sim. Necessário? Com certeza. Heróico no sentido que ele implicava? Não exatamente. Ele tinha construído mitologia ao redor do próprio serviço. E tinha usado essa mitologia para pressionar todos ao redor, especialmente eu, a corresponder a um padrão impossível que ele mesmo nunca tinha alcançado. Era cruel, era injusto, era muito humano também. Cheguei na base 40 minutos depois. Mostrei identificação no portão. Sargento Ramos estava de guarda. Acenou quando me reconheceu. Boa noite, tenente, ele disse, e depois corrigiu com um sorriso. Desculpa, capitão. Ainda me acostumando também, eu disse. Dirigi até o alojamento. Estacionei. Peguei a mochila, subi os degraus de concreto. Meu quarto era pequeno, funcional. Cama de solteiro com lençóis impecavelmente feitos. Mesa com computador. Armário com uniformes alinhados por ordem. Foto da minha família na parede. Foto velha, eu tinha uns 15 anos. Meu pai ainda estava vivo, todos sorrindo. Até meu avô sorria naquela foto. Outros tempos. Coloquei a mochila na cama. Abri, peguei o uniforme dobrado. 3 estrelas douradas, onde antes tinha apenas uma. Passei o dedo sobre elas. Metal frio sob a ponta dos dedos. Símbolo de responsabilidade. Símbolo de conquista. Símbolo de tudo que meu avô insistia que eu nunca seria. Sentei na cama, cansaço batendo. Não só físico, emocional também. Anos acumulados de carregar expectativas não atendidas e conquistas não reconhecidas. Quanto peso uma pessoa aguenta antes de desmoronar? Não ia desmoronar. Tinha aprendido a ser mais forte que isso. Mas também estava começando a entender que força não significava aguentar tudo calado. Às vezes, força significava estabelecer limites, dizer basta, exigir respeito. Talvez fosse hora. 3 semanas passaram. Rotina militar. Acordar às 5, treino físico, briefings, planejamento de operações, treinamento de equipes, relatórios, luzes apagadas às 10. Uniforme novo já estava natural. Capitão Mendes. Os soldados sob meu comando começaram a se ajustar também. Menos senhor tenente, mais senhor capitão. Pequenas diferenças que significavam respeito ganho. Na terça de manhã, General Ferreira me chamou no escritório. Achei que seria sobre a operação que estávamos planejando para a fronteira sul. Não era. Mendes, senta, ele disse, indicando a cadeira de couro gasto à frente da mesa dele. Sentei. Ele estava com cara séria, mas não era cara de problema. Era cara de algo diferente. Recebi ligação interessante ontem.
Ministro da Defesa quer fazer cerimônia pública de reconhecimento para a Operação de Abril. Vai desclassificar partes do relatório. Não os detalhes operacionais, mas o suficiente para reconhecer publicamente as pessoas envolvidas. Meu estômago apertou. Senhor, você vai receber a medalha oficialmente. Cerimônia em Brasília mês que vem. Imprensa presente. Suas famílias serão convidadas. Ele me encarou. Sua família sabe do que você faz aqui, Mendes? Pausa longa. Sabem que sirvo, senhor. Não sabem da extensão. Ele assentiu devagar. Entendo. Bem, vão saber em breve. Cerimônia é daqui a 5 semanas. Você vai receber convites para distribuir. Sugiro que prepare o terreno antes. Ele pegou um envelope da mesa. Aqui. Convites em branco. Preencha os nomes. Peguei o envelope. Papel grosso, oficial, com brasão do Exército impresso no canto. Abri 10 convites. Cada um com espaço para nome e confirmação de presença. Olhei para eles como se fossem granadas ativadas. Algum problema, capitão? General Ferreira perguntou. Não, senhor. É uma honra. Deveria ser. Parabéns de novo. Dispensado. Saí do escritório em piloto automático. Voltei para meu quarto. Sentei na cama com os convites na mão. Cerimônia pública. Em Brasília. Minha família lá, meu avô lá, vendo, sabendo. Parte de mim queria sorrir. Parte de mim estava apavorada. Passei o dia inteiro dividido. Treinamento de tarde com minha equipe ajudou a distrair. Tático de invasão urbana, prédio simulado, equipes de 4, cronômetro correndo. Meus soldados eram bons, rápidos, eficientes, trabalhavam como unidade coesa. Assistir eles era gratificante. Isso era real. Isso era tangível, não dependia de aprovação de ninguém. Era trabalho bem feito, ponto. À noite, sentei com os convites de novo, caneta na mão. Primeiro nome fácil, minha mãe. Segundo, minha avó. Parei no terceiro, meu avô, Coronel Augusto Mendes. Será que eu queria ele lá? Será que precisava dele lá? A resposta era complicada. Não precisava dele, mas tinha uma parte teimosa, aquela mesma parte de 19 anos que ligou esperançoso para contar sobre o alistamento que ainda queria que ele visse, que soubesse, que talvez finalmente reconhecesse. Preenchi o nome dele. Depois meu tio Ricardo, minha tia Carla. Deixei alguns em branco caso surgissem outros nomes. Quinta-feira seguinte liguei para minha mãe. Conversa começou normal. Ela contando sobre os alunos, sobre reforma na escola, sobre como a casa estava vazia desde que saí. Então, respirei fundo. Mãe, preciso te contar uma coisa. Silêncio do outro lado. Você está bem? Estou ótimo. Melhor que ótimo. Você lembra daquele almoço há 3 semanas? Quando ele falou aquelas coisas? Lembro. Desculpa de novo, filho. Ele não deveria... Não, deixa eu terminar. Tem algo que vocês não sabem. Algo que eu não podia contar. Fui promovido a capitão aos 24, por causa de uma operação que estava classificada, mas agora está sendo parcialmente liberada. Vai ter cerimônia em Brasília. Vou receber medalha. Vocês estão convidados. Silêncio mais longo. Depois, voz trêmula. Você, capitão, com 24 anos? Sim. Que medalha, que medalha. Ordem do Mérito Militar. Ela engasgou. Filho, isso é... Seu avô tem essa medalha. Eu sei. Ele recebeu a primeira aos 38 anos. Outro silêncio. Depois, riso incrédulo. Ele não vai acreditar. Eu sei. Por isso estou te contando primeiro. Vou enviar os convites. Mãe, preciso que você entenda. Não é sobre competição. Não é sobre provar nada. É sobre reconhecimento por trabalho feito. Trabalho bom. Trabalho importante. Eu queria que vocês estivessem lá. Vamos estar, filho, claro que vamos estar. Estou tão orgulhosa. Sempre estive, mas isso é incrível. Conversamos mais 15 minutos. Ela fez perguntas que eu podia responder e contornei as que não podia. Quando desliguei, senti um peso sair. Primeiro passo dado. Os convites saíram no correio na sexta. Chegar neles levaria 1 semana. Depois disso, teria que lidar com as consequências. Domingo seguinte, meu celular tocou. Número do meu avô. Atendi depois do 3º toque. Alô, é verdade? Voz dele dura. Sua mãe me contou história maluca sobre capitão e medalha. É verdade ou ela entendeu errado? É verdade. Silêncio. Depois, como?
Você tem 24 anos. 24 anos e 5 meses. Fui promovido 3 semanas atrás. Na semana depois daquele almoço, podia ouvir ele respirando do outro lado. E a medalha? Ordem do Mérito Militar, grau de oficial, por operação que estava classificada. Está sendo parcialmente desclassificada. Cerimônia em Brasília mês que vem. Operação. Ele pronunciou a palavra devagar. Que operação? Não posso falar detalhes ainda. Posso dizer que foram salvadas 3 vidas. Posso dizer que foi fronteira norte. Posso dizer que coordenei a logística de extração. Logística. Ele cuspiu a palavra. Logística ganha medalha agora? Aquilo acendeu algo em mim. Algo que tinha estado queimando baixo por semanas, anos. Logística salvou 3 vidas, vô. Logística trouxe reféns de volta para suas famílias. Logística garantiu que nenhum soldado brasileiro morresse. Então, sim, logística ganha medalha. Logística boa ganha reconhecimento do Ministério da Defesa. Silêncio tenso. Depois, vamos ver essa cerimônia então. Convite está no correio. Deve chegar essa semana. E desligou. Sentei ali segurando o telefone, mãos tremendo levemente. Tinha acabado de falar com meu avô, confrontado ele diretamente, de um jeito que nunca tinha feito antes. Não foi explosivo, não foi raivoso, foi calmo, factual, mas foi firme. Algo tinha mudado. 2 semanas depois, estava em briefing de operação quando meu celular vibrou. Mensagem da minha mãe. Seu avô está perguntando sobre a operação. Tentou pesquisar. Encontrou menção em notícia sobre resgate de reféns em abril, mas nomes não foram divulgados. Ele está diferente. Respondi rápido. Diferente como? Quieto, pensativo, não fala sobre você com aquele tom. Ainda não acredito completamente que seja real. Acho que vai precisar ver para crer. Semana seguinte, meu tio Ricardo ligou. Cara, seu avô me ligou. Pediu para eu verificar sua promoção. Liguei para um contato que tenho no RH do Exército. Confirmaram. Você é realmente capitão. Capitão aos 24. Ele ficou... não sei nem descrever. Mistura de confuso e orgulhoso e talvez um pouco incomodado. Você quebrou vários recordes, mano. Não foi sobre quebrar recordes. Foi sobre fazer o trabalho direito. Eu sei, mas você entende o que isso significa para ele, né? Você ultrapassou ele, na idade, na velocidade da promoção, na relevância da operação. Não é competição. Para você, não. Para ele, sempre foi. Ele tinha razão. Eu sabia. Meu avô tinha passado a vida construindo identidade ao redor de ser o militar exemplar da família. O padrão, o herói. E agora, o neto que ele tinha ridicularizado, que ele tinha chamado de fraco e medíocre, tinha alcançado em 5 anos o que levou décadas para ele. E tinha feito sem alarde, sem buscar aprovação, simplesmente fazendo o trabalho. 2 semanas antes da cerimônia, estava na academia da base, fazendo supino, quando o sargento Ramos apareceu. Capitão, tem visita, no portão. Coronel reformado Augusto Mendes, diz que é seu avô. Larguei a barra, suor escorrendo. Ele está aqui? Sim, senhor. Pediu para falar com você. Não esperava isso. Não hoje. Limpei o rosto com toalha, coloquei camiseta, fui até o portão. Ele estava lá, do lado de fora, em pé próximo ao carro dele. Uniforme civil, mas postura militar. Sempre postura militar. Passei pelo portão. Vô, ele me encarou. Recebi o convite. Vim conversar. Sobre o que eu disse naquele almoço. Ele olhou para o chão. Sua avó não para de falar sobre isso. Sobre como eu estava errado. Sobre o que você conquistou. Vó está certa. Ele levantou os olhos. Eu sei, por isso vim. Não é desculpa, mas eu não sabia. Você nunca contou. Não podia contar. Operações classificadas. E mesmo as coisas que eu podia contar. Eu não contava porque você já tinha decidido quem eu era. Nada que eu dissesse ia mudar isso. Você acha que eu não vejo você. Eu sei que você não me via. Ele ficou quieto por longo tempo. Movimentação normal da base ao redor de nós. Soldados passando, continência rápida para mim, quando notavam as estrelas no meu ombro. Meu avô observou aquilo. Observou como eles me tratavam. Respeito automático. Não porque eu era neto de coronel famoso, porque eu tinha ganhado minha posição. Capitão aos 24, ele finalmente disse. Eu não cheguei a capitão antes dos 28. Eu sei. E a medalha?
Ordem do Mérito Militar. Eu levei 15 anos de serviço para receber a minha. Você levou 5. Tempos diferentes. Conflitos diferentes. Você sabe disso? Sei, mas isso não muda o fato de que você fez em 5 anos o que eu achava impossível. Ele hesitou. O que eu achava que você seria incapaz de fazer. Por quê? Por que você achava isso? Ele olhou para longe. Porque você não é como eu. Nunca foi. Você é quieto. Pensa demais. Prefere livro a campo de batalha. Eu olhava para você e via fraqueza. Não era fraqueza. Era diferença. Eu sei disso agora. Ele voltou os olhos para mim. E tinha algo lá que eu nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade, arrependimento. Passei a vida inteira acreditando que só existe um tipo de força. Minha força. Meu jeito. E quando você não correspondia a isso, eu decidi que o problema era você. Não que talvez o problema fosse minha definição de força. Então, o que mudou? Pesquisei sobre a operação. Não achei muito, está bem trancada, mas achei o suficiente. 3 reféns, situação de alto risco, tempo apertado, coordenação complexa, 0 baixas. E você coordenou isso. Você, logística, a merda que eu passava anos ridicularizando. Ele balançou a cabeça. Liguei para um colega que ainda tem acesso a relatórios confidenciais. Ele não podia me contar detalhes, mas disse uma coisa. Augusto, seu neto salvou vidas com uma caneta e um mapa. A maioria dos oficiais que eu conheço não conseguiria fazer o que ele fez. E ele estava certo. Fiquei ali processando. Anos de humilhação. Anos de buscar validação. E agora ela estava vindo, mas não da forma que eu imaginava. Não era triunfo, era doloroso, porque significava reconhecer quanto tempo tinha sido desperdiçado, quanto dano tinha sido feito. Eu não fiz por você, eu disse baixo. Fiz porque era meu trabalho, porque pessoas dependiam de mim, porque era a coisa certa. Eu sei, e não preciso da sua aprovação agora. Não mais. Cresci além disso. Ele assentiu. Eu sei disso também. Pausa. Mas vou te dar mesmo assim. Aprovação, reconhecimento, orgulho, tudo que eu deveria ter dado desde o começo. Ele estendeu a mão. Parabéns, capitão. Você é um oficial excepcional. E eu sinto muito por ter demorado tanto para ver isso. Olhei para a mão dele. Mão enrugada, com manchas de idade, mas ainda firme, tremor leve nos dedos. Ele estava nervoso. Meu avô, o homem que nunca tremia, estava nervoso. Apertei a mão dele, firme. Não tinha mágoa ali. Tinha reconhecimento. Tinha, finalmente, depois de anos, um entendimento mútuo. Obrigado, vô. A cerimônia aconteceu numa sexta-feira de manhã, fim de setembro, no Palácio do Planalto, em Brasília. Céu azul sem nuvens, aquele tipo de dia que parece planejado para ocasiões oficiais. Cheguei cedo, uniformizado completo, boina verde, botas engraxadas até refletirem. Outros oficiais sendo homenageados estavam lá também, 10 no total, idades variadas. Motivos variados, todos compartilhando a mesma decoração dourada que ia ser pendurada no peito. Minha família chegou às 9. Vi minha mãe primeiro, vestido azul marinho, cabelo preso, olhos já brilhando antes de qualquer coisa acontecer. Minha avó, ao lado dela, apoiada em bengala, mas sorrindo daquele jeito dela, orgulhosa e discreta ao mesmo tempo. Meu tio Ricardo em uniforme também, tenente, já fazendo continência quando me viu. Minha tia Carla, alguns primos e meu avô. Ele estava em uniforme. Não esperava isso. Coronel reformado, não precisa usar uniforme em cerimônias, mas ele tinha escolhido usar 4 estrelas nos ombros, distintivos impecáveis, botas que provavelmente ele tinha passado 1 hora polindo. Ele vinha em posição, como se ainda estivesse na ativa. Quando nossos olhos se encontraram, ele fez continência. Retribuí, breve, respeitoso. Minha mãe me abraçou, apertado. Meu filho, meu filho. Era só isso que ela conseguia dizer. Senti ela tremendo. Orgulho, alívio, tantas emoções misturadas que nem tinham nome. Oi, mãe, obrigado por vir. Não ia perder isso nunca, nunca. Ela se afastou, enxugou os olhos. Desculpa. Prometi que não ia chorar. Pode chorar, tá liberado. Minha avó me puxou para abraço mais suave. Seu avô não dormiu ontem. Ficou acordado polindo o uniforme.
Eu ouvi ele no quarto de madrugada, mexendo nas coisas, preparando. Ela olhou para mim com aqueles olhos castanhos que sempre pareciam ver mais do que deviam. Ele está orgulhoso, muito orgulhoso, só não sabe como mostrar ainda. Ele veio, isso já é alguma coisa. É tudo. Fui cumprimentar os outros. Tio Ricardo me apertou o ombro. Mano, isso é insano. Boa demais. Você merece. Primos que eu mal via fazendo perguntas sobre operação. Desconversando educadamente. Segredos ainda eram segredos, mesmo com desclassificação parcial. Meu avô ficou um pouco afastado, observando. Quando os outros se dispersaram, ele se aproximou. Local impressionante, ele disse, olhando ao redor. Já estive aqui algumas vezes, mas sempre tem aquela reverência, sabe? Sei. Você nervoso? Um pouco. Não precisa. Você ganhou isso, conquistou. Não é favor, é mérito. Ele hesitou. Eu pesquisei mais, conversei com mais pessoas. A operação que você coordenou estava difícil, muito difícil. Margens de erro mínimas, e você não teve erro nenhum. Tive sorte também. Operações sempre têm elemento de sorte. Sorte favorece preparados. Você estava preparado. Antes que eu pudesse responder, um oficial apareceu, chamando todos os homenageados. Capitães, majores, coronéis, por favor. Cerimônia começa em 10 minutos. Posições. Famílias foram direcionadas para a área de observação. Fila de cadeiras, carpete vermelho, bandeiras do Brasil e do Exército flanqueando o palco pequeno. Imprensa no canto, câmeras posicionadas, fotógrafos com teleobjetivas. Isso ia ser notícia. Pequena, página 6 dos jornais, mas notícia. Jovem capitão recebe ordem do mérito militar por operação de resgate. Talvez uma foto. Talvez menção ao fato de ter 24 anos. Talvez não. Nos posicionamos. 10 oficiais em linha. Eu era o mais jovem por ampla margem. Próximo de mim, major de 42 anos, veterano de 3 missões internacionais. Do outro lado, tenente-coronel com cicatriz no pescoço, olhos que tinham visto coisas que ele nunca ia falar sobre. Todos nós ali tínhamos histórias. Todas mereciam reconhecimento. Ministro da Defesa entrou. General de 4 estrelas, comandante do Exército atrás dele, pequena comitiva, formalidades, apresentações. Banda militar tocou o hino. Todos em posição de sentido, mão na testa, olhando para a bandeira. Quando o hino terminou, o ministro falou. Discurso preparado sobre sacrifício, honra, dever. Sobre como as Forças Armadas protegem a nação mesmo quando ninguém vê. Sobre operações que acontecem em silêncio, mas salvam vidas barulhentas. Bonito, genérico, necessário. Então ele começou a chamar nomes. Um por um, cada oficial subia, recebia a medalha, apertava a mão, posava para a foto oficial, voltava para a posição. Aplausos educados a cada nome. Familiares se levantando, tirando fotos com celulares, mesmo sendo tecnicamente contra o protocolo. Ninguém ligava muito. Capitão Lucas Mendes. Meu nome, meu momento. Subi ao palco, passos medidos, postura ereta. Parei na frente do ministro. Continência. Ele retribuiu. Capitão Mendes, pela excepcional coordenação logística na Operação Aurora, que resultou no resgate bem-sucedido de 3 cidadãos brasileiros em situação de sequestro e pela demonstração de competência, coragem e comprometimento exemplares, você é agraciado com a Ordem do Mérito Militar, grau de oficial. Ele abriu a caixa. Medalha dentro. Estrela dourada, fita verde e ouro. Peso pequeno, mas significado imenso. Ele prendeu na minha farda sobre o peito esquerdo, onde fica o coração. Metal frio através do tecido. Clique do fecho, permanente, aperto de mão, firme, olho no olho. Parabéns, capitão. Seu trabalho salvou vidas. Continue assim. Obrigado, senhor. Foto oficial. Flash. Clique. Momento congelado, evidência física de conquista que tinha sido invisível por tanto tempo. Voltei para a posição, aplausos. Olhei para a área familiar, minha mãe de pé, aplaudindo com lágrimas descendo, minha avó sorrindo, olhos também úmidos. Tio Ricardo com o punho erguido discretamente, sinal de vitória, primos aplaudindo. Meu avô estava de pé, mãos ao lado do corpo, não aplaudindo, só olhando. Expressão que eu não conseguia decifrar completamente. Orgulho? Sim,
mas também algo mais complexo. Talvez confrontação com realidade que ele tinha negado por tanto tempo. Talvez reconhecimento de que tinha perdido anos de conexão verdadeira por teimosia. Talvez apenas processamento de informação que desafiava a narrativa que ele tinha mantido. Cerimônia continuou. Mais nomes, mais medalhas, mais histórias de coragem e serviço. Quando terminou, 40 minutos depois, fomos liberados para a reunião com famílias. Minha mãe me abraçou de novo. Dessa vez, não segurou o choro. Meu filho, meu menino, estou tão orgulhosa, tão orgulhosa. Ela tocou a medalha no meu peito. Seu pai ele estaria aqui, ele saberia sempre. Eu sei, mãe, avó próxima. Lindo, você está lindo, uniformizado, condecorado, homem feito, homem bom. Ela segurou minha mão, mãos dela sempre tão pequenas e quentes. Tio Ricardo tirou foto comigo. Essa vai para a sala, impressa grande, emoldurada, orgulho da família. Ele me olhou sério. De verdade, mano, isso é enorme. Você é referência agora. Primos, tias, todos querendo foto, querendo parabenizar, querendo ouvir história que eu ainda não podia contar completa. Desconversei com educação. Prometi que quando pudesse contaria mais. Talvez daqui a alguns anos, quando desclassificação fosse total. Meu avô esperou. Ficou no canto enquanto todos vinham falar comigo. Não afastado de má vontade, respeitoso, dando espaço, esperando sua vez. Quando a multidão diminuiu, ele se aproximou. Ficamos ali, os dois, uniformizados, gerações de serviço militar entre nós. Ele olhou para a medalha no meu peito, depois para as estrelas no meu ombro, depois para meu rosto. Posso? Ele perguntou, indicando a medalha. Pode. Ele tocou, delicado, como se fosse sagrada. Ordem do Mérito Militar, operação classificada, 24 anos. Ele balançou a cabeça. Eu estava errado, sobre você, sobre o que você é, sobre o que você é capaz. Ele levantou os olhos. Eu passei anos te chamando de fraco, de medíocre, de decepção. E o tempo inteiro você estava aqui, fazendo o que eu nunca consegui, sendo o oficial que eu tentei ser, mas nunca fui. Não, deixa eu falar. Ele respirou fundo. Eu construí mentiras sobre mim mesmo. Aumentei meu serviço. Fiz parecer que eu era mais do que era. Porque eu tinha medo. Medo de ser esquecido. Medo de ser comum. E quando você veio, você que é genuinamente excepcional, eu me senti ameaçado. Então te ataquei. Te diminui. Porque se você fosse fraco, eu poderia continuar sendo forte. Mas você não é fraco. Nunca foi. E eu desperdicei anos que poderia ter passado te conhecendo, te respeitando, te apoiando. Silêncio pesado. Pessoas ao redor conversando, mas pareciam distantes. Bolha só nossa. Eu te perdoo, eu disse. Simples, verdadeiro. Eu te perdoo porque entendo. Entendo pressão, entendo expectativa, entendo medo de não ser suficiente. E entendo que reconhecer erro, especialmente na sua idade, na sua posição, é difícil. Você está fazendo isso. Isso conta. Ele assentiu, olhos brilhando, não chorando, mas próximo. Obrigado, voz rouca. Obrigado por ser homem melhor que eu. Obrigado por não se tornar o que eu tentei fazer você ser. Obrigado por encontrar seu próprio caminho. Estendeu a mão, formal, militar, mas não era só aperto de mão. Era reconhecimento entre iguais. Era admissão de mudança de hierarquia. Era respeito ganhado e finalmente dado. Apertei, firme, igual a dele. Capitão Mendes, ele disse. Coronel Mendes, eu respondi. E tinha sorrisos nos dois rostos. Pequenos, genuínos. Minha avó apareceu com celular. Foto. Preciso de foto dos dois. Uniformizados. Medalhas. Agora. Nos posicionamos. Lado a lado. Ela tirou foto. Clique. Depois outra. Clique. Linda. Perfeita. Gerações de Mendes servindo o Brasil. Olhei para a foto depois. Nós dois, sérios, profissionais, mas com algo diferente. Conexão que não existia antes. Respeito mútuo, talvez pela primeira vez verdadeiro. Almoço depois foi em restaurante tradicional de Brasília. Família toda reunida. Conversas fluindo mais fáceis. Meu avô contando histórias dele, mas dessa vez também perguntando sobre minhas. Como funciona a coordenação de operação assim? Quantas pessoas envolvidas? Como você treina para isso? Respondi o que podia. Ele ouvia, realmente ouvia.
não interrompia, não comparava, não diminuía, ouvia. Tio Ricardo propôs brinde ao capitão Mendes, ao mais jovem oficial condecorado dessa mesa, ao homem que proveu que próxima geração está em boas mãos. Copos levantados. Saúde! Bebi. Cerveja gelada. Gosto de celebração. Gosto de finalmente poder relaxar. Depois do almoço, quando estavam todos indo embora, meu avô me puxou de lado mais uma vez. Posso te pedir algo? Claro. Da próxima vez que você tiver conquista, me conta. Mesmo que seja classificada, mesmo que você não possa dar detalhes, me conta. Me conta que aconteceu algo importante. Deixa eu saber que você está fazendo bem. Eu quero acompanhar. Quero estar presente. Não quero perder mais. Pode contar com isso. E se você puder, quando puder, me ensina. Sobre logística moderna, sobre coordenação, sobre essas coisas que eu ridicularizava, mas nunca entendi. Você é bom nisso, melhor que eu. Eu poderia aprender com você. Aquilo me pegou. Coronel de 73 anos pedindo para aprender comigo. Inversão completa de expectativa. Seria uma honra, vô. A honra seria minha. Ele me abraçou, rápido, apertado. Depois se afastou, meio sem jeito, como se não estivesse acostumado à demonstração pública de afeto. Não estava mesmo, mas estava tentando. Às vezes, tentativa é suficiente. 6 meses depois, estava de volta em Brasília. Não para a cerimônia, para a reunião familiar normal, almoço de domingo, mesma casa, mesma sala de jantar, mesma mesa, mas atmosfera completamente diferente. Cheguei meio-dia, uniforme casual, calça cargo e camiseta verde militar. Minha avó abriu a porta. Meu neto capitão! Abraço apertado, cheiro de perfume floral e comida no fogo. Frango assado, seu favorito. Obrigada, avó. Entrei. Mesa já posta. Família começando a chegar. Tio Marcelo, o mesmo que tinha rido naquele almoço meses atrás, cumprimentou constrangido. E aí, sobrinho? Como vai o serviço? Vai bem? Muito trabalho, mas bom trabalho. Ouvi falar que você vai assumir coordenação de operações na fronteira sul. Verdade? Verdade. Começa o mês que vem. Parabéns, isso é importante. Conversas acontecendo, primos chegando, tia Carla com sobremesa, tio Ricardo com histórias do quartel dele, ambiente leve, natural, sem tensão pendendo no ar. Meu avô chegou por último. Bengala agora, não tinha antes, idade alcançando, corpo cobrando décadas de serviço duro, mas postura ainda ereta, ainda coronel, mesmo reformado. Lucas, ele me cumprimentou. Primeiro nome, não soldadinho, não menino, nome. Vô, como está? Velho, ele sorriu. Mas velho satisfeito, senta comigo, quero te mostrar algo. Sentamos no sofá da sala enquanto outros ficavam na cozinha. Ele abriu pasta que tinha trazido, fotos antigas dentro. Estava organizando. Achei essas. Fotos dele jovem, uniformizado, 20 e poucos anos, sério, olhos determinados. Você parece comigo, eu disse. Ou você parece comigo. Ele virou mais algumas. Essa aqui minha primeira promoção. Tenente, tinha 25. Achei que estava no topo do mundo. Ele riu. Não tinha ideia do quanto ainda tinha para aprender. Sempre tem mais para aprender. Verdade. Ele pegou outra foto. Grupo de soldados. Minha unidade no Haiti. Esses homens, alguns viraram amigos para a vida. Outros perdi contato. Mas aquele tempo moldou quem eu fui. Ele olhou para mim. Suas experiências vão te moldar também. Já estão moldando. E está bom. Você está sendo moldado em algo melhor que eu fui. Não precisa se diminuir. Não estou me diminuindo. Estou sendo realista. Eu tive carreira boa, honrosa, servi bem, mas não fui excepcional. Você é, e isso não me diminui. Me orgulha, fechou a pasta. Tem outra coisa. Vou fazer palestra no Centro de Veteranos mês que vem, sobre experiências de serviço. Perguntaram se eu conhecia algum oficial jovem que pudesse falar também sobre como o Exército Moderno opera. Pensei em você. Interessado? Você quer que eu faça palestra com você? Quero, juntos. Gerações diferentes, perspectivas diferentes. Acho que seria bom. Para mim, para a audiência. Para você também, talvez. Pensei. Meu avô e eu, lado a lado. Não em competição, mas em colaboração. Sim, eu topo. Bom, ele bateu no meu joelho. Bom, almoço foi chamado.
Todos sentaram, meu avô na cabeceira, como sempre. Mas dessa vez, ele indicou cadeira próxima para mim, não no canto, perto dele. Posição de respeito. Comida passou. Conversas fluíram. Alguém perguntou sobre promoções. Você acha que chega a major antes dos 30, Lucas? Não penso nisso. Faço o meu trabalho. Se promoção vier, vem. Meu avô adicionou. Ele vai chegar a major antes dos 30. Posso apostar nisso. Talvez até antes dos 28. O trabalho dele fala por si. Não era presunção. Era observação factual. Vindo dele, significava algo. Minha mãe mudou de assunto. Lucas, tua avó estava contando que você ligou para ela semana passada. Só para conversar. Ela adorou. Foi bom conversar. A gente precisa fazer mais isso. Precisa. Família é importante. Não importa quão ocupado você está. Meu avô ficou quieto nessa parte. Talvez refletindo sobre quantas ligações ele não fez. Quantas conversas ele não teve. Tempo perdido que não volta. Sobremesa veio. Pudim. Receita da minha avó. Perfeita como sempre. Comendo, rindo, histórias sendo contadas. Tio Marcelo contou sobre confusão no trabalho. Prima Júlia, agora com 8 anos, contou sobre escola. Normal, família sendo família. Depois, ajudei a limpar. Na cozinha, minha avó tocou meu braço. Ele está diferente, seu avô. Desde aquela cerimônia, desde que ele realmente viu quem você é. Ele fala de você diferente, com orgulho, com amor que ele sempre teve, mas não sabia mostrar. Eu percebi. Obrigada por perdoar, por dar chance. Homens da geração dele não aprendem fácil, mas ele está tentando. Eu sei, e isso é suficiente. Ela beijou minha testa. Você é homem bom, Lucas. Seu pai criou você bem. E mesmo com todas as falhas dele, seu avô contribuiu também. Te deu estrutura, te deu exemplo de dedicação, só não sabia como dar afeto junto. Está aprendendo agora. Está. Tarde foi passando, pessoas começando a ir embora, trabalho amanhã, escola, responsabilidades, vida continuando seu ritmo. Estava me preparando para sair quando meu avô apareceu com caixa pequena. Para você. O que é? Abri. Dentro, medalha. Uma das ordens do mérito militar dele. A primeira que ele recebeu. Vô, eu não posso aceitar isso. É sua. Foi minha. Agora é sua. Não porque você precisa, você tem a sua própria, e ela significa mais que a minha, mas porque quero que você tenha algo meu, algo que represente que eu te vejo, te reconheço, te respeito. Ele fechou minha mão ao redor da caixa. E quando você olhar para ela, lembra que nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para crescer, mesmo com 73 anos. Guardei a caixa. Obrigado, vou guardar isso, vou valorizar. Eu sei. Saímos juntos para o quintal. Jabuticabeira carregada de novo. Colhi uma fruta, roxa, quase preta. Mordi, doce e levemente azeda. Sabor de infância. Você subia nessa árvore, meu avô disse. Quando era pequeno, eu ficava preocupado que você caísse, mas você nunca caiu. Sempre foi cuidadoso, sempre calculava os galhos, testava antes de colocar peso. Eu queria que você fosse mais ousado, mas sua forma era melhor, mais segura, mais inteligente. Você ficava preocupado? Sempre fiquei. Só não sabia mostrar, exceto com crítica. Ficamos ali no silêncio, som de vento nas folhas, pássaros cantando. Cidade distante, mas quintal preservando bolha de paz. Esse trabalho que você vai fazer na fronteira sul, ele finalmente disse. Vai ser perigoso? Sempre tem risco, mas vou estar preparado. Eu sei, mas mesmo assim pai preocupa. Avô preocupa também. Ele me olhou. Cuida-se lá. Volta inteiro. Volta para contar história. Vou voltar e vou contar. Bom, ele estendeu a mão. Depois mudou de ideia e me abraçou. Mais longo dessa vez, menos desconfortável. Orgulho de você, Lucas. Muito orgulho. Obrigado, vô, por tudo. Até pelas partes difíceis. Me fizeram mais forte. Você já era forte. Eu só estava cego demais para ver. Nos separamos. Ele voltou para dentro. Eu fiquei mais 1 minuto no quintal, olhando para a árvore, para a casa, para a vida que tinha aqui. Pensei no garoto que tinha sido. Inseguro, buscando aprovação, machucado por rejeição. Pensei no homem que tinha me tornado, confiante, competente, inteiro. A jornada não tinha sido fácil, mas tinha valido a pena. Entrei no carro, liguei o motor, olhei para a casa mais uma vez. Minha avó na janela acenando,
meu avô ao lado dela, os dois lá, juntos. Dirigi de volta para a base, 6 horas pela frente. Tempo para processar, tempo para sentir, tempo para perceber que alguns ciclos se fecham, algumas feridas se curam, algumas relações se transformam. No mês seguinte, fizemos a palestra juntos. Centro de veteranos cheio, 50 pessoas, a maioria mais velhas. Meu avô falou primeiro sobre seu tempo, sobre desafios da época dele, sobre o que aprendeu. Então eu falei sobre exército moderno, sobre tecnologia, sobre coordenação complexa, sobre como guerra mudou, mas princípios de honra, dever e sacrifício permaneceram. No final, veterano de 80 anos levantou a mão. É bom ver gerações juntas. É bom ver que vocês encontraram jeito de respeitar um ao outro. Família militar nem sempre faz isso. Levou tempo, meu avô admitiu. Mas valeu cada segundo. Valeu, eu concordei. Depois, no carro voltando, ele disse: acha que seu pai estaria orgulhoso do homem que você se tornou? Acho que sim. Ele sempre acreditou em mim, mesmo quando foi difícil acreditar em mim mesmo. Ele era bom homem, melhor que eu merecia como genro, e ele criou filho excepcional. Ele teria gostado de ouvir você dizer isso. Eu sei. Deveria ter dito quando ele estava vivo. Pausa. Mas digo para você agora, e vou continuar dizendo, enquanto eu tiver tempo. 2 anos se passaram. Tio Ricardo me ligou numa quinta de manhã, voz abalada. Lucas, é o seu avô. Ataque cardíaco. Está no hospital. Peguei primeira saída que consegui. Viajei 8 horas. Cheguei no hospital de noite. Família na sala de espera. Minha mãe chorou no meu ombro. Ele pediu por você. Continua pedindo. Me deixaram entrar. UTI. Máquinas bipando, tubos, monitores. Meu avô na cama, parecendo menor que lembrava. Fragilizado, mortal. Abri os olhos quando sentei. Lucas, estou aqui, vô. Boa viagem. Longa, mas valeu a pena. Ele sorriu fraco. Sempre foi teimoso. Essa parte você puxou de mim, entre outras coisas boas. Não tenho muito tempo. Médicos dizem que estou estabilizado, mas eu sei. Corpo sabe quando está no fim. Ele pegou minha mão. Aperto fraco. Quero te dizer, últimos anos contigo foram melhores anos. Finalmente conheci meu neto. Finalmente fui avô de verdade. Desculpa ter demorado tanto. Já te perdoei. Lembra? Lembro, mas preciso ouvir de novo. Te perdoo completamente. Obrigado. Lágrimas descendo. Você vai ser general um dia. Eu sei. Todos sabem. E quando você for, quando você chegar no topo, não faz o que eu fiz. Não deixa o título te definir. Você já é completo. Com ou sem estrelas. Vou lembrar. Promete. Prometo. Ele fechou os olhos. Apertou minha mão mais uma vez. Orgulho de você, capitão. Sempre vai ser. Ficou mais 4 dias. Melhorou um pouco. Depois piorou. Coração cansado. Corpo cansado. Vida completa. Finalmente em paz. Morreu numa segunda de tarde. Família ao redor. Eu estava segurando uma mão. Minha avó segurando a outra. Ele foi quieto. Sem dor. Apenas foi. Funeral foi com honras militares. Caixão coberto com bandeira. Salva de tiros. Corneteiro tocando. Família em luto. Veteranos de pé, continência final para um dos seus. Fiz discurso. Coronel Augusto Mendes serviu com honra. Foi líder, foi professor, foi desafio também. Mas nos últimos anos de sua vida foi algo mais importante. Foi avô, verdadeiro avô. E eu sou grato por ter tido esse tempo com ele, por ter visto o homem atrás da patente, por ter recebido seu amor, mesmo quando veio embalado em crítica e expectativa. Ele me fez mais forte, me fez melhor. E vou carregar suas lições, tanto as fáceis quanto as difíceis, pelo resto da minha vida. Enterro foi próximo ao quartel onde ele serviu, última ordem dele. Quero estar perto dos homens, perto do trabalho, perto do que importou. Colocaram a caixa na terra. Terra sobre caixa, permanente, final. Minha avó colocou flores. Rosa vermelha, favorita dele. Até breve, meu amor. Fomos felizes. Eu coloquei a medalha que ele tinha me dado. A primeira ordem do mérito militar dele. Obrigado, vô, por tudo. Voltei à base 2 semanas depois. Trabalho continuava. Missões continuavam. Vida continuava. Dói diferente quando você perde alguém com quem fez as pazes. Não tem ressentimento não resolvido. Não tem palavras não ditas. Só tem ausência. Limpa, dolorosa, mas limpa. 6 meses depois recebi nova promoção.
Major, 27 anos. Cerimônia pequena, só pessoal da base. Sem família, mas senti meu avô lá, aprovando. Orgulhoso. Hoje tenho 32 anos. Tenente-coronel. Comando o batalhão inteiro. Treino oficiais jovens que me lembram de quem eu fui. Ensino o que aprendi. Logística, coordenação, liderança, mas também empatia, reconhecimento, valor de ver pessoas além de patentes. Visito minha avó uma vez por mês. Ela tem 80 agora. Ainda mora na mesma casa. Jabuticabeira ainda dando frutos. Nos sentamos no quintal e conversamos. Sobre ele, sobre mim, sobre família. Ele estaria tão orgulhoso. Ela sempre diz: eu sei. Você se tornou tudo o que ele queria que você fosse. E mais, aprendi com os melhores. E com os piores momentos também. É isso. Aprendemos com tudo, se deixarmos. Olho para o futuro e vejo possibilidades. General? Talvez. Importa? Não tanto quanto importava. Aprendi que hierarquia militar é ferramenta, não identidade. Aprendi que o homem que você é vale mais que o posto que você ocupa. Aprendi que família, com todas as suas falhas e complicações, ainda é o que importa no final. Se essa história tocou você, se você já passou por rejeição familiar ou busca por aprovação que parecia impossível, deixa seu like aqui embaixo. Compartilha nos comentários sua própria jornada, como você lidou, como você cresceu, como você encontrou paz. E se inscreve no canal porque toda semana temos histórias de superação, família, honra militar e crescimento pessoal que vão te inspirar a continuar sua própria jornada. Valeu, guerreiros! Força sempre!